Olá, meu nome é Eric Marques, sou aluno da Unisun, atualmente cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no quarto período. E hoje eu vou falar sobre o modelo de entidade de relacionamento, né, que é um dos principais pontapés para quem quer iniciar a criar um banco de dados, armazenar dados. An Antes mesmo de mexermos com o código em si, precisamos ter o modelo, os modelos que vêm antes. Nesse caso, eu irei falar sobre o MER, que é um modelo muito importante, pois ele serve como um esboço que será o nosso banco de dados, do que será o nosso banco de dados, né? Antes de sair aqui, criando tabelas, colunas ou digitando qualquer tipo de comando em SQL, precisamos planejar quais dados vão ser armazenados e como eles vão se relacionar entre si, né? E a grande vantagem do MER, que no caso é o modelo de identidade de relacionamento, é que ele permite que tanto os desenvolvedores quanto os usuários do sistema consigam visualizar e entender a estrutura de dados de forma simples usando desenhos, né? E ao longo desse vídeo eu vou mostrar também como funciona esse modelo, como interpretar um diagrama R, os tipos de entidade, os tipos de atributo, relacionamento e muito mais. Então, vamos. O que seria um modelo conceitual? O modelo conceitual é a primeira etapa do processo de criação de um banco de dados, né? Ele representa os dados que vão ser utilizados com foco em entender as regras de negócio. Nele, o objetivo é não pensar em como os dados vão ser armazenados tecnicamente, porém sim em o que precisa ser armazenado e como esses dados vão se conectar entre si. Um exemplo, se você for desenvolver um sistema de vendas, o modelo conceitual vai mostrar que existem clientes, produtos, pedidos e que cada pedido é feito por um cliente e contém um ou mais ou diversos produtos, né? Essa fase é totalmente essencial, pois permite conversar com o cliente ou com o usuário do sistema sem precisar falar em termos técnicos e tal. Assim, todos conseguem entender e validar se a estrutura está correta antes mesmo dela ser implementada de fato, né? O que seria o R? O diagrama de entidade, o diagrama entidade relacionamento. R. Ele é um diagrama foi um diagrama criado por Peter Chen em 1976 e é a forma visual de representar os elementos do nosso banco. Ele usa algumas formas geométricas simples, como retângulos para representar as entidades, eclipses que usamos para representar os atributos das entidades, losango que usamos para indicar os relacionamentos que essas entidades vão ter, e linhas que ligam esses elementos entre si. A ideia principal é montar um diagrama que funcione como um mapa, mostrando quais informações temos e como elas conseguem se conectar entre si. Um exemplo, se temos uma entidade aluno com atributos como nome, matrícula e data de nascimento, podemos conectá-lo a uma entidade curso com relacionamento chamado matrícula, né? Isso ajuda a prever como esses dados vão se relacionar no sistema real, quando já estiver tudo funcionando direitinho e bem estruturado. Agora, o que seria uma entidade? A entidade é basicamente qualquer coisa do mundo real que tenha importância para o sistema e que precise ser representada de alguma forma no banco de dados. Pode ser uma pessoa, um objeto, um evento, ou qualquer tipo de coisa, até mesmo um conceito, né? E ele pode ser classificado em três tipos de entidade: entidade forte, fraca e associativa. A forte é aquela que possui uma chave primária própria, ou seja, consegue se identificar de forma única. O exemplo disso é cliente, produto e funcionário. Um funcionário tem o seu crachá, tem o seu identificação de funcionário, onde que ele é unicamente identificado por esse tipo de informação. O cliente e determinado tipo de produto também. Tem a entidade fraca. Essa entidade não consegue existir sozinha, pois ela depende de uma entidade forte. Ela não possui chave primária própria, ou a chave é composta junto com a entidade de que depende. O bom exemplo é dependente de um funcionário, dependente de qualquer funcionário. Sozinho, o dependente não pode ser identificado de jeito nenhum. Ele só existe vinculado a um certo funcionário.
E temos a entidade associativa. Aparece quando temos um relacionamento entre duas entidades que precisa armazenar informações adicionais. Um exemplo clássico seria a matrícula, que liga aluno à disciplina e precisa guardar atributos como data, nota, faltas, presença, etc. Nesse caso, a matrícula se torna uma entidade associativa. E para entender esse tipo de entidade ajuda a organizar melhor os dados e aplicar as regras corretamente, certinho, do jeito que elas devem ser, para não causar nenhum tipo de confusão na hora que for realmente digitar o código. E com isso tem alguns tipos de relacionamentos também. Temos três tipos no caso, que são os que indicam como eles indicam como duas ou mais entidades estão ligadas entre si. Elas também têm classificações de acordo com a quantidade de ocorrências. Por exemplo, relacionamento um para um é onde cada instância de uma entidade está ligada a uma única instância da outra. Um exemplo, uma pessoa e uma carteira de identidade. Ou seja, uma pessoa só pode ter uma carteira de identidade e vice-versa. Uma carteira de identidade só pode ter uma pessoa. É 1 para N, que no caso seria 1 para muitos. Uma instância de entidade da entidade pode estar ligada a várias de B. Porém, cada instância de B está ligada a apenas uma de A. Eu explicando melhor, é como se fosse um cliente pode fazer vários pedidos. Porém, cada pedido é feito para apenas um cliente, ou seja, um para muitos. Um cliente para vários pedidos para apenas um cliente. E tem um relacionamento N para N, que seria muitos para muitos, onde várias instâncias de A podem ser ligadas a várias instâncias de B. Por exemplo, alunos e disciplinas, onde um aluno pode fazer várias disciplinas e uma disciplina pode ser feita por vários alunos, ou seja, de muitos para muitos. E este é um tipo de relacionamento normalmente que precisa ser transformado em uma entidade associativa na hora de implementar o banco relacional, que é outro assunto. E agora temos tipos de atributos. Que os tipos de atributos são características de cada entidade. Eles representam os dados que vamos guardar sobre um determinado objeto. E também possuem classificações importantes. Tem um atributo simples, que é indivisível, por exemplo, CPF, ele é um atributo único. Temos atributos compostos, que podem ser divididos em partes. Por exemplo, endereço, que pode ser separado em rua, número, cidade, estado, etc. Atributo multivalorado pode ser mais de um valor para a mesma entidade. O exemplo é uma pessoa pode ter vários telefones, vários celulares. Atributo derivado é calculado a partir de outro. Por exemplo, a idade pode ser derivada de data de nascimento. Algo assim. Atributo-chave é o que identifica unicamente cada instância da entidade. O exemplo, matrícula de aluno ou código de algum tipo de produto específico de uma loja. Ou até mesmo código de livro, bibliotecas. Saber classificar esses atributos também é corretamente essencial para evitar redundância e garantir a integridade do banco de dados em si só. Cardinalidade. A cardinalidade é um detalhe bem importante no relacionamento, pois ele indica a quantidade mínima e máxima de ocorrências que podem participar da relação. Um exemplo de relacionamento entre cliente e pedido, cardinalidade pode ser de 1 a n para o lado do cliente, significando que um cliente pode fazer muitos pedidos, de 1 para 1 ao lado do pedido, indicando que um pedido pertence a apenas um cliente, ou também podemos usar notações como 1, 1, 1, 0, não, repito, 0, 1, 1, 1, 0n ou até 1n para mostrar a obrigatoriedade e a quantidade. Entender a cardinalidade ajuda a representar restrições reais do sistema, o que acaba sendo muito útil na hora de definir chaves estrangeiras e relacionamento de banco, no caso, o banco de dados. E aqui tem um exemplo simples, porém completo, sobre um diagrama DER, né? Diagrama de entidade e relacionamento, onde que temos, nesse caso, livro com atributos como título, ISBN e o ano de
publicação, o autor com o nome e nacionalidade, o usuário que empresta livros, temos também o relacionamento de emprestar, o relacionamento empresta conecta usuário a livro, né? E pode ter um atributo como data de devolução, algo assim. E também podemos pensar em uma entidade associativa chamada empréstimo, que liga o usuário a livro e armazena os dados de empréstimo, que são na hora que o usuário executar, pegar algum livro, o ato de pegar algum livro, é automaticamente gravado como empréstimo, ou seja, armazenou uma ação do usuário que foi como se como ele requisitou o livro, ou seja, um empréstimo, bem dizer assim. E é isso. Isso foi uma explicação simples e meio rasa de como o modelo de entidade de relacionamento funciona, o MER. Ainda existem outros tipos de modelos antes mesmo da gente começar a programar em si o banco de dados, né, através de linha de código, linguagens. Porém, o piso mesmo, o começo para começarmos a programar é esses modelos que precisamos ter em mente, construir eles solidamente para que no final não acabe dando nenhum problema. Então eu espero que tenha gostado do vídeo e muito obrigado.